mais um vídeo aqui no YouTube e meu nome é Maria Alice, eu sou professora de filosofia, doutora em ética e filosofia política. A indicação de hoje é de literatura e é de literatura catarinense. É a trilogia Brumas, da autora Bianca Furtado. A trilogia, né, é composta então dos livros Brumas da Ilha, Filhas da Lua e o recém-lançado Teias da Alma. São livros, eu acabei de postar um resuminho lá no Instagram, e aí eu contei como eu tive contato com esse livro, né, o quanto ele é especial para mim. Eu morei em Santiago de Compostela, na Galícia, e que a cultura, né, é celta, cultura, né, antiga de lá, e via muito relacionado também imagens de bruxas, assim. Então, eu não entendia muito bem a relação da cultura celta com as bruxas. Eu nunca tinha ouvido falar que na Galícia tinha bruxas, enfim. E aí eu recebi a visita de uma amiga da Luísa Ervig e ela me falou: não, mas realmente as bruxas que a gente conhece. Que estavam no arquipélago dos Açores, que a gente conhece, entre aspas, né? Mas que a gente sabe da nossa história aqui de Floripa, que a Ilha da Magia, né? Ela foi ocupada por bruxas que vieram do arquipélago dos Açores. Antes disso, elas estavam na Galícia, né? Era a terra delas. E aí, quando eu cheguei aqui, eu ganhei esse livro. E foi muito especial para mim por muitos motivos, não só por ser então esse romance histórico e eu aprender muito sobre essa chegada, sobre essa imigração, né, do que veio dos arquipélagos dos Açores, sobretudo para cá, que eu conhecia, né, por ter estudado no ensino fundamental, sobretudo, um pouco no ensino médio sobre isso, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de pensar sobre a visão dessas pessoas que estavam realmente na margem, dessas mulheres que chegaram até aqui porque foram afastadas, vieram fugidas, né? Vieram realmente pedir abrigos e vieram sem o aval da coroa portuguesa, chegaram aqui sem identidade, né? E com uma cultura e com uma religião de adoração à natureza que combinava muito bem com a religião indígena do povo que ocupava aqui, né? Então entrou em comunhão com as pessoas que já estavam aqui, mas que pelos portugueses, né, pelo restante do povo, é, era uma religião que não deveria existir, essas pessoas não deveriam existir, então a sua existência estava em risco, né? Então é uma história de resistência de mulheres, de mulheres que juntas são mais fortes e, sobretudo, de mulheres que então cultivam uma religião, né? A antiga religião, que é o sagrado feminino, por exemplo, é, que adora a natureza, né? Que na verdade se vê como parte integrante da natureza e essa integração, esse estudo na natureza, esse pertencimento à natureza é, o seu estudo, né? É o seu material, é a sua ação também, né? Então, aqui elas ocuparam o lugar de benzedeiras, ocuparam o lugar de quem receitava ervas, cultivava ervas, né? Mas mais do que isso, assim, ao ler para mim também me deu essa sensação de integração comigo, com o meu próprio corpo, me senti, eu tava precisando muito desse momento, mas é muito especial essa noção de pertencimento que elas criaram aqui, né, que é onde eu moro na Lagoa da Conceição, e é onde é o principal cenário, né, das personagens. Então, eu me senti assim realmente dentro do livro de uma maneira muito especial. Então, o primeiro e o segundo livro conta dessa trajetória, o primeiro dessa saída do arquipélago para cá, o segundo já é essa vivência e o terceiro conta essa busca da ancestralidade, né, de uma das personagens que também tinha perdido essa conexão da natureza, também eu digo como eu, né, que através dos livros eu pude resgatar um pouco melhor e que ela foi fazer isso buscando, inclusive,
lá na terra onde as suas ancestrais viveram, né, e tiveram que fugir, enfim. Então, curar muitas feridas, que são feridas não só dela, mas da família, né? Então, essa noção sistêmica, né, também é muito interessante. Eu vou ler um pedacinho do que tá aqui atrás do primeiro livro para vocês entenderem um pouco melhor o contexto, tá? Entre 1747 e 1756, levas de imigrantes açorianos aportam a ilha de Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis, Santa Catarina, para ajudarem a povoar a ilha. E nesse interim, muito mais do que alimentos e ferragens, um capitão traz escondidos no porão de seu cargueiro certas mulheres fugidas do arquipélago dos Açores. Elas chegam à ilha feito brumas, sem registro, sem autorização da coroa. Mas quem são essas mulheres? Do que estão fugindo? Entre relatos e fatos históricos, a autora tece a saga dessas mulheres que tiveram de deixar suas vidas e o que de mais sagrado havia em suas almas para que então se lançarem numa incógnita fuga para a América. E hoje eu tô... Um romance que aborda o universo das mulheres com suas esperanças, medos, sonhos, sombras. Um livro que mergulha na figura da mulher intuitiva, visceral, presciente e densa. Então, a mulher intitulada Bruxa. Isso é algo muito interessante, né? Para algumas pessoas que quando eu li acabei de ler esse livro, eu queria oferecer para todo mundo, eu queria que todo mundo lesse. E algumas pessoas, uma em especial, me disse: bruxa, história das bruxas? Não quero ler, né? E aí eu percebi o quanto ainda existe, né, e cada vez mais existe, porque a gente tá num cenário agora contextualizando, né, o porquê que eu vou falar isso. Esse vídeo está sendo gravado, então se você está assistindo depois, gravado e publicado na semana seguinte do primeiro turno das eleições de 2022. E nessa primeira semana a disputa já se tornou muito teocrática, né? Então, inclusive a esquerda precisou entrar nesse embate que era um solo até então muito explorado pelo seu oponente, e que é o atual governo, e que já disse inúmeras vezes que o Estado não é laico, o Estado é cristão. Isso não é verdade, né? Então, a gente tem à margem da sociedade inúmeras religiões, né? Que não são as religiões cristãs, religiões de matriz africana, a religião dos indígenas, né? Dos povos originários, e inclui, então, né? A velha religião, como é chamado no livro, né, ou o sagrado feminino, por exemplo. Então, tudo que não é cristão é tido como pejorativo e como eu disse anteriormente, inclusive corre-se o risco de suas existências não serem legitimadas, né? Então, eu percebi nessa fala, né, dessa negação de ler o livro porque era um livro das bruxas. Inclusive, vou fazer mais um vídeo no YouTube não, lá no Instagram, porque eu simplesmente apresentei como bruxas, como sendo algo super interessante, mas eu sei que uma parte das pessoas não vão entender o que isso significa, né? Então, esse trechinho que eu li pra vocês, acho que eu vou fazer isso lá no Instagram também, pra fazer essa referência, porque para muitas pessoas ainda tem esse significado pejorativo. E o meu medo é que isso seja explorado cada vez mais e que esse sentido pejorativo ganhe amplitude, né? Então, acho que é muito interessante que agora eu esteja fazendo essa indicação nesse cenário, então, em que Lula, por exemplo, tem que o tempo todo se afirmar cristão, algo que ele havia dizendo que não importa, né? A fé é algo individual e que ele, enquanto presidente, vai lutar como já lutou pela liberdade religiosa, e agora ele tem que acenar o tempo todo para quem quer discutir dentro de um cenário teocrático, né? De que não, a religião cristã não está ameaçada, que ele, inclusive, é cristão, que, enfim, né? Então, acho que é muito interessante essa indicação para a gente pensar, né, nessas outras religiões que estão à margem das suas existências, do quanto já passaram, né? Do quanto a história tá
está envolvida com massacres dessas religiões e o quanto é importante a gente lembrar dessa coexistência e dessa vivência de pluralidade sendo respeitada, né? Que as pessoas possam, de fato, vivenciar suas religiões sem serem ameaçadas, né? Então, acho que a teologia, ela é importante ser indicada nesse momento, dessa história, dessa resistência dessas mulheres, mas também o que muito me toca, que no segundo livro retrata bem essa coexistência entre a religião, a velha religião, então, dessas mulheres, junto com a religião indígena, né, junto com os costumes e a cultura indígena aqui na Lagoa da Conceição, sobretudo, assim, isso entrou em completa harmonia e isso me deixou, assim, muito feliz, acho que mostra essa vivência, essa pluralidade de religiões que estão à margem da sociedade e que, portanto, conseguem compreender muito melhor essa coexistência do que a imposição que lhe é dada, né, então, a Inquisição é fruto dessa imposição, é fruto dessa não legitimação da existência de quem não porta a religião que tá, então, no poder, né? E acho que isso é muito perigoso e a gente precisa pensar. Críticas sobre o livro, né? O livro, ele realmente, eu, enquanto uma mulher cisgênera, me leva para um lugar muito confortável, me leva para um lugar de conexão com a lua, que é, sobretudo, né, a conexão em que essas mulheres possuem. Fala muito do papel do útero em se conectar, sobretudo agora nesse terceiro livro, né? Fala muito dessa relação do fluxo menstrual com a lua, de perceber. Então, né, pra mim, pessoalmente, é muito confortável, mas enquanto filósofa, enquanto pessoa crítica que se preocupa, né, com outras vivências e existências, eu fico me perguntando como a leitura desse livro para pessoas trans, por exemplo, né? Acho que é um livro, é um livro que trabalha muito o binarismo de gênero. O terceiro livro, algumas frases, alguns momentos assim me incomodou um pouco quando fala do papel do homem e da mulher, né? Então esses papéis definidos. Então acho que é preciso ler com essa visão, ciente dessa crítica, né? Acho que eu não poderia, apesar de eu amar o livro, eu não poderia fazer esse vídeo sem mencionar essa questão que é tão importante de ser mencionada, né? Um trabalho, é um livro, é uma religião, é uma história que trabalha com binarismos de gêneros e com papéis bem definidos, né? E a vivência de mulheres, né? A reunião de mulheres cisgêneras que fazem que essa religião. Então, enfim, eu não sou muito grande conhecedora do sagrado feminino, sei que existem existem rituais e, enfim, de sagrados femininos muito inclusivos, outros nem tanto. Acho que não é o tema desse vídeo, é só então deixar essa crítica, essa abertura aqui para vocês terem noção, né? É isso. Se você gostou dessa indicação, se você já leu esse livro, me conta e compartilha com outras pessoas que precisam conhecer, né? Esse livro que nos ajuda a perceber esse pertencimento, essa conexão nossa com a natureza e toda essa história de resistência de outras religiões, como é a velha religião que é retratada aqui. Certo? Um abraço, até a próxima.